Em detrimento do convite do vereador Jean, era para ter vindo aqui, né, há um mês atrás, quando a gente recebeu o pedido. No entanto, a gente pediu essa prorrogação exatamente porque a gente estava num momento meio conturbado da licitação de iluminação pública e a gente queria organizar as informações de forma que pudesse ser mais claro para explicar para todos dessa casa. E também estamos prevendo ciclos novos de diálogo sobre o programa, junto com a Câmara de Vereadores, junto com associações, junto com o Observatório Social, junto com a imprensa, para fazer um segundo ciclo de comunicação, dado que o programa foi lançado em 2017, né, e naquele momento, inclusive, o secretário de Infraestrutura, o Eduardo Fresse, ele esteve aqui, né, explicou o programa, a gente fez uma apresentação também no gabinete do prefeito, só que naquele momento ainda tudo era muito embrionário, né, e agora a gente começa a ver o programa saindo do papel e, obviamente, a gente começa a ter mais dúvidas, porque quando a gente começa a implantar o projeto, ele mostra a dimensão dele, né? Então, praticamente, hoje eu vou falar sobre o programa Palhoça Mais Eficiente, porque a gente foi questionado sobre a iluminação pública, né? Então, a PPP de iluminação pública, ela faz parte desse programa, né? E o interessante é que a gente entenda o contexto do programa antes de entender o porquê que a gente chegou na iluminação pública. Então, eu vou trazer alguns conceitos, algumas definições, inclusive, para a gente ter uma noção plena, né, do porquê que a gente chegou até esse momento, como que a gente planejou tudo isso, onde a gente está e até onde a gente gostaria de chegar. Iniciando, vou ser bem breve nessa questão, né, das atribuições de município, né, só com a Constituição de 88, que o município foi considerado um ente da federação, e com isso a gente tem uma repartição de competência. E quando a gente fala nessas competências de cada ente da federação, a gente vê que o município ele tem que prezar pelo interesse local, que é uma expressão difícil até de definir. Mas o interesse local é aquele ligado diretamente ao grupo que vive os problemas locais, cujos problemas a gente não pode depender das autoridades, né, acima de nós. Obviamente que a gente tem alguma interposição dessas competências, em alguns momentos o Estado faz, o município faz, em outros apenas o município tem a função de exercer. Então, é importante entender que, com isso, né, a gente começa a ter uma série de responsabilidades de resolução desses problemas locais, e quando a gente começa a pensar o que é problema local, a gente conclui que é praticamente tudo, né? Então, o que a gente vive no nosso dia a dia é um problema local. Disso deriva um problema maior que a gente vive, e acho que todos os membros dessa casa vão concordar, que a gente tem uma concentração de recursos no governo federal e uma demanda crescente por serviço público mais eficiente. Então, nós somos cobrados, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, somos todo dia cobrados por infraestrutura, por serviços de qualidade, por maior eficiência, redução de gasto. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema, né, de não ter recursos para investimento. Então, a gente consegue pagar nossas contas, a gente consegue ter um equilíbrio fiscal, mas, no final do ano, no balanço, a gente consegue verificar que muitos dos investimentos que a gente gostaria de fazer, a gente não consegue fazer porque não tem essa capacidade. Então, esse é o contexto que motivou o programa Palhoça Mais Eficiente. Que os objetivos básicos dele são trazer esses serviços para o município, tornar mais eficiente, com mais investimentos privados e menos investimentos públicos. Ou seja, a gente precisa trazer iniciativa privada para dentro da administração pública, no sentido de que ela se torne uma investidora dos projetos que a gente tem planejado. É uma estratégia de médio e longo prazo. A gente entende que não é mais concebível que um gestor público planeje em ciclos de 4 anos, né? Eu acho que tem que pensar que o município precisa das nossas ações agora para os próximos 10, 20, 30 anos, porque hoje a gente sofre com essa demanda de infraestrutura muito porque a gente não consegue ter tempo, não consegue ter condições de planejar isso para longo prazo. Então, a ideia é que a gente consiga enxergar esse horizonte e pensar como que Palhoça vai ser daqui a 10, 20 e 30 anos, ao invés de a gente só focar, né, nos problemas do dia a dia, que também são importantes, por óbvio, mas a gente tem que pensar nos dois ao mesmo tempo. Os instrumentos que a gente utiliza para esse programa, basicamente, teve origem na lei municipal de 2015, foi uma lei que ela é praticamente o reflexo da lei federal de PPP,
mas que trouxe alguns instrumentos importantes, como o Fundo Garantidor, comissão de PPP, que mais à frente eu vou explicar. Então, essa legislação municipal é que deu o start, né, de PPP no município de Palhoça. No entanto, o programa em si começou em 2017, quando a gente começou a planejar os projetos para começar a executar. E nós adotamos os PMIs, talvez já tenham ouvido falar bastante, é uma sigla que a gente de vez em quando fala, que são os procedimentos de manifestação de interesse, que eu também vou explicar um pouco mais à frente, que é uma forma de fazer projetos para reduzir custos do município, baseado no modelo que o governo federal tem implantado com bastante frequência. E, claro, que a gente percebe que todo esse projeto ele permeia a questão da transparência, porque quando a gente abre, né, para a iniciativa privada a questão dos projetos que a gente precisa fazer, dialoga com eles e deixa isso tudo muito aberto, a gente não está tomando decisão de gabinete, a gente está realmente abrindo para a sociedade que nós temos um problema e que a iniciativa privada tem a disposição de nos ajudar trazendo um projeto. E também inclui ali a questão da Instrução Normativa 22/2015, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, que é uma instrução única no país, que regula qualquer atividade que o Poder Executivo for fazer antes de fazer uma concessão. Então, não é possível fazer nenhuma concessão no município hoje sem cumprir todo o ritual dessa instrução normativa. Isso dá uma garantia para a população e também para todos nós, né, no sentido de que a gente vai fazer todos os estudos necessários antes de fazer qualquer licitação de concessão. Então, o que é o PMI que a gente tem tanto utilizado? A gente já lançou vários no município de Palhoça. A gente abre uma chamada pública, que é basicamente dizer qual é o nosso problema. No caso da iluminação, a gente precisa investir, né? No caso do saneamento, a gente tem um problema de saneamento básico. As empresas se habilitam a fazer esse estudo, fazem um estudo, propondo uma solução para o município. A gente pode ou não utilizar esse estudo e depois a gente licita. No momento da licitação, né, a empresa vencedora é que paga aquela pessoa que fez o estudo. Por que esse instrumento é importante, principalmente para o município? Porque a partir do momento em que eu não tenho que desembolsar agora o valor para fazer o projeto, eu consigo viabilizar uma série de projetos diferenciados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em fazer um projeto de saneamento, um projeto desse custa, em média, R$2 milhões. Então, hoje, o município não tem esse recurso para pagar uma empresa de consultoria, por exemplo, para fazer o projeto. Então, a gente fez um PMI e espera desse PMI colher frutos no formato de um projeto ideal para o município. Então, esse é um instrumento que a gente vem adotando, que talvez vai ficar mais claro mais para frente, para poder trazer essas soluções para os problemas que a gente previamente identificou. O cenário nacional, assim, várias vezes a gente foi questionado, tá, mas vocês estão sozinhos nessa? Palhoça é a única que faz isso? Eu nunca ouvi falar disso, por que vocês estão fazendo isso? O Brasil ele já está numa tendência de fazer muita questão de PMI, projeto de PPP e concessão. No entanto, Santa Catarina ainda é conservadora quanto a esse tipo de projeto, e isso acho que todos nós sabemos, o nosso Tribunal de Contas ele é conservador em relação a esse tipo de projeto. Palhoça, então, ela é pioneira. Se hoje a gente conseguir continuar o processo de iluminação pública, será a primeira PPP do Estado de Santa Catarina e vai servir de exemplo para todos os outros municípios. Então, Palhoça, com esse programa, vai se tornar pioneira diante do Estado e também diante do país em algumas circunstâncias. Então, atualmente, a gente tem mais de 1.500 projetos de PPP e concessão mapeados até 2018. Esse dado ele é de uma fonte segura, que é da Radar PPP. Então, significa que esse projeto que a gente está fazendo, ele está dentro de um horizonte aí de alguns anos, em que mais de 1.500 projetos já foram feitos nesse formato. Então, novamente, a gente não está inventando a roda, a gente realmente está seguindo uma tendência de administração pública. Só em 2018 foram lançados 160 PMIs no país. Então, a nossa equipe hoje de PPP do município participa de praticamente todos os eventos de PPP que acontecem no país. E a gente observa as tendências, as áreas, os formatos, a visão do Tribunal de Contas em relação a tudo isso. O próprio Tribunal de Contas está presente nesses eventos e a gente conseguiu identificar que nós estamos nesse mesmo caminho.
Então, aqui a gente até colocou uma notícia que os municípios têm ampliado as PPPs e concessões pelo segundo ano, uma notícia nova. Então, em 2018, a gente teve 308 projetos em quase 3 mil cidades. Ou seja, quem é o ente que está mais aplicando esse modelo? É o município, exatamente por aquilo que eu havia mencionado. A gente tem uma falta de recurso, uma demanda crescente, e a busca por instrumentos como esse, ele tem sido muito recorrente. Então, 3 mil municípios, praticamente, em 2018, procuraram o instrumento de PMI para conseguir conceber concessões e parcerias nos seus municípios. E nós estamos nesse número também. Então, as cidades, como pode ser observado no gráfico, ali vem de 2013 até 2018, que é a última coleta de dados da Radar PPP. Então, a gente vê ali na linha azul o crescimento de projeto de PPP e concessão no âmbito municipal, o que demonstra que começou a ter uma cultura, né, de fazer esse tipo de projeto e começou a ter uma segurança jurídica em seguir nesse caminho, porque tem dado os bons resultados, que a gente vai falar mais à frente. Então, quais são as áreas abrangidas pelo Palhoça Mais Eficiente? A gente colocou algumas aqui, que eu acho que deu erro ali na apresentação, tinha fotinhos ali, mas tudo bem. E aqui são as principais, então começa com a iluminação pública, estacionamento rotativo, saneamento, transporte coletivo, espaços públicos e energia fotovoltaica. Eu vou apresentar um pouco da situação de cada um, antes de falar mais sobre a iluminação pública, para vocês entenderem em que momento de cada projeto a gente está na prefeitura. Então, primeiro, a iluminação pública, que a gente considera o mais importante, porque está no estágio mais avançado. Então, a iluminação pública, nós lançamos o PMI, esse edital de chamamento público, em 2017. 6 empresas ou grupos se manifestaram no sentido de querer fazer esse estudo para a Prefeitura de Palhoça. Nós habilitamos 3, ou seja, 3 tinham capacidade técnica, e desses 3, 2 apresentaram estudos referentes ao sistema de iluminação pública do município. Então, nós fizemos audiência pública, até naquele momento, né, a gente teve a presença do vereador Fabinho, que era o presidente da Câmara, e dali tiveram algumas contribuições. Pode ir para o próximo. Depois a gente abriu o prazo de consulta pública, né, que foram 30 dias, com todo o material que a gente concebeu. Nós montamos um formulário eletrônico para que as pessoas pudessem manifestar opiniões sobre o nosso projeto. A gente também recebeu uma série de posicionamentos, opiniões, sugestões de melhoria do nosso projeto, e a gente absorveu essas recomendações. Depois a gente formatou todo esse material para enviar para o Tribunal de Contas, lembrando que o tribunal exige uma análise ambiental, jurídica, econômica, financeira, fluxo de caixa, matriz de risco. Eles exigem realmente uma série de documentos para que o projeto seja considerado viável. Todo esse processo foi permeado com a consultoria da FIP, inclusive a gente está com a consultora aqui presente, a Vera, que desde 2017 está trabalhando com a gente. Hoje a gente trabalhou a tarde toda, semana passada também. Com esse apoio é fundamental, porque a fundação, que é vinculada à USP, né? Vocês conhecem a tabela FIP, por exemplo, né? Então, eles têm um conhecimento muito robusto em economia, em índices econômicos. Eles conseguiram nos ajudar nesse sentido para verificar se o nosso projeto era viável, se ele estava dentro de um valor de mercado, se a gente teria a capacidade de pagá-lo durante esses 30 anos. Então, tudo isso foi verificado junto com a consultoria da FIP, junto com o nosso grupo de PPP. E depois a gente publicou a licitação. Então, essa licitação ficou aberta por 60 dias. Né? A gente recebeu mais de 200 pedidos de esclarecimento, 4 impugnações, 4 representações do Tribunal de Contas. Né? Eu gosto de falar isso porque mostra que o processo ele é grande, ele está chamando muita atenção, ele é o primeiro do Estado, ele está movimentando um mercado superaquecido, que é o de iluminação pública, e, diante disso, né, na quinta-feira, a gente recebeu mais 100 pedidos de esclarecimento. Nós suspendemos o processo para conseguir organizar todas as informações
e alterar o edital naquilo que fosse necessário para republicar daqui para frente. Então, a gente prevê republicar esse edital daqui a 10 dias, mais ou menos, quando a gente tiver todas essas respostas formatadas, para que nenhuma empresa fique com dúvida em relação ao processo e a gente possa dar continuidade a ele. O próximo PMI que nós fizemos foi do estacionamento rotativo, que é a Zona Verde. A gente passou por um período onde a Zona Verde começou a ser malquista no município e começou a ser reduzida, né, até que eu acho que a empresa desistiu, acho que inclusive de prestar o serviço. No entanto, hoje a realidade do município mudou bastante e a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão de estacionamento nas áreas centrais, Pagani, Centro, Pedra Branca. Então, nós fizemos um PMI para que fosse feito um estudo dessa demanda, dos locais onde poderiam ter essas vagas, implantação de tecnologias novas, como a gente vê em outros municípios, né, de reserva de vaga, pagamento online pela vaga. Então, nós lançamos o PMI. E pode passar para o próximo. E 3 empresas vieram participar, e as 3 foram habilitadas, e elas estão fazendo o estudo. E até o final do mês de março, a gente vai receber 3 estudos sobre o estacionamento rotativo de Palhoça. Depois disso, segue todo o trâmite que eu já havia mencionado. Nós vamos consolidar todos esses estudos, chegar numa conclusão do que é melhor. Depois, a gente passa pelo crivo de audiência pública. A gente pode retornar aqui na Câmara, apresentar o programa também para vocês, mais especificadamente, né, a questão dos pontos. Passa por consulta pública, mandamos tudo para o Tribunal de Contas e só depois a gente abre a licitação. Então, nada desse processo vai ser feito sem que toda a Câmara se envolva diretamente no projeto. Saneamento, que eu acho que esse é o PMI mais relevante, né, do contexto do município de Palhoça. Até o presente momento, a gente só publicou o edital de chamamento público. Só que só para fazer o edital a gente já teve uma consultoria e a gente já teve alguns meses de trabalho, principalmente com o corpo técnico do SAMAI, os engenheiros efetivos do SAMAI, que têm trabalhado bastante na definição, né, do que a gente tem de problema no município de Palhoça para resolver no tema de saneamento básico. Então, nós lançamos esse edital, é um edital super robusto, está disponível tudo isso no nosso site, e sexta-feira, dia 15, a gente faz a análise das empresas que vão se habilitar para apresentar os estudos. Depois, elas terão 60 dias para fazer o estudo. Pelo que a gente tem sentido, esse edital de PMI, a gente já recebeu 4 pedidos de autorização, talvez a gente receba mais uns 3, então ele vai ser o PMI com mais estudos e com mais estudos robustos, que o município de Palhoça vai ter, o que é importantíssimo, porque, como eu havia dito, se a gente fosse contratar uma consultoria para fazer esse estudo, a gente gastaria muito, né, e levaria muito mais tempo. Então, pode continuar. Vamos seguir todos os trâmites conforme eu havia mencionado. Transporte coletivo, outra questão que a gente é obrigada a enfrentar. Diante de todo o entrave que a gente vem enfrentando sobre questão do Estado, somos nós, Ministério Público, a gente resolveu lançar um PMI também. Pode passar. Cadê? Ele saiu? Tá. Mas eu vou continuar. Então, a gente lançou o PMI de transporte. A gente fez um edital. Apenas uma empresa se habilitou, uma empresa de São Paulo, de consultoria. Ela apresentou um estudo. E, no entanto, a gente analisou o estudo e achou que ele não foi suficiente para atender a demanda do município. Ou seja, não trouxeram dados, não trouxeram insumos para a gente fazer uma licitação. E nós não vamos remunerá-la por isso. Isso que é importante nesse processo. Por mais que eles façam o estudo, eles não vão receber se o estudo não for utilizado. Então, a gente concluiu que o estudo não era suficiente e a gente não seguiu adiante e vai reabrir esse processo para que outras empresas venham e tragam a solução. Pode passar. Espaços públicos. Fiquei até feliz que eu vi que entrou em votação o projeto de lei para fazer a concessão dos espaços de Palhoça. A gente abriu o PMI para fazer, como piloto, a cessão do Parque da Pedra Branca e do Aririú. Começaram a vir as empresas interessadas, depois a gente identificou que a gente não tinha a lei que autorizava a concessão e nós suspendemos o PMI. Então, assim que a gente tiver a votação e a lei for assinada, a gente vai reabrir esse processo para receber estudos. Lembrando que a ideia desse PMI é bem interessante, né?
a gente pretende fazer concessões nesses espaços, fazendo com que, ao invés de quem vai explorar o espaço com quiosque, coisas do tipo, ao invés de só remunerar o município com valor mensal, que eles façam a manutenção desse parque, que façam a pintura, que cuidem do banheiro, que plantem as flores, que cuidem da segurança, da iluminação desse espaço. Isso vai reduzir muito o custo da administração pública. Obrigada. Com manutenção, que a gente sabe que é difícil demais, a nossa equipe não dá conta, né, hoje, de fazer a manutenção da cidade inteira, e a ideia é que esses parques, principalmente esses novos que estão sendo lançados agora, já comecem com a concessão, né, e já comecem tendo pessoas responsáveis por cuidar desse espaço, para que toda a comunidade utilize esse espaço e tendo um serviço vinculado a ele. Então, assim que a gente tiver a lei, a gente vai reabrir essa concessão. E, novamente, tudo isso vai passar por estudo, audiência, consulta, Tribunal de Contas e licitação. Então, em nenhum momento, os atores que estão envolvidos nesse projeto estarão de fora. Todos estarão dentro do projeto para opinar como for necessário. Está difícil esse slide aqui. Em planejamento, a gente tem o projeto de energia fotovoltaica, é um projeto também super ousado, que a Prefeitura pretende implantar essas placas de geração de energia para poder reduzir o consumo de energia elétrica dos prédios públicos, ou seja, hoje o que a gente consome de ar-condicionado, né, nas escolas, toda a iluminação, que a gente consiga gerar a própria energia e pagar. Então, esse é um projeto que a gente ainda está fazendo o planejamento dele, para verificar se ele tem uma demanda, né, do mercado. Se a gente identificar que outros já conseguiram fazer similar, a gente vai lançar. Incluir ali pequenininho, em vermelho, porque a gente ainda tem um pouco de dúvida. A questão do transporte marítimo, é o sonho, né, acho que de todo mundo ter um projeto como esse, mas a gente também está analisando para verificar se a gente teria tempo hábil, né, de fazer esse projeto todo, porque realmente, quando o assunto é novo, o Tribunal de Contas ele dá uma segurada no projeto para análise. A questão dos cemitérios públicos, a gente lançou um PMI também, ele deu deserto, ou seja, ninguém teve interesse em fazer o projeto, porque a gente tem uma ausência de informações para que o projeto seja feito. Então, a gente pretende novamente relançar e aí trazendo novos insumos para que esse projeto aconteça. E de resíduos da construção civil, que também é um projeto inovador, e também estamos analisando para ver se é viável lançar o PMI. Mas isso também é futuro, ainda não tem nada publicado. Agora, eu vou entrar no tema de iluminação pública, mas a questão das Smart Cities. Eu trouxe essa imagem porque a Palhoça já vem apresentando esse case em alguns eventos, né? Esse, inclusive, foi um slide que a gente apresentou, porque Palhoça está tratando a iluminação pública dentro de um contexto de cidade inteligente, que a gente chama de Smart City. Eu vou explicar mais à frente o que seria esse conceito, mas ele é muito, muito importante para que a gente entenda que, quando a gente fala em iluminação pública, a gente não está falando de troca de lâmpada somente. A gente está falando de um projeto muito mais robusto do que isso. Então, eu vou explicar como que ele foi concebido, e aí, ao final, vocês podem tirar as dúvidas, porque esse projeto ele traz muito questionamento mesmo. Tá? O que é a PPP de iluminação? Então, hoje, se procurar o que é a PPP no nosso site, é uma concessão administrativa, conforme a lei federal de 2004, ali está 14, mas é 2004, para, isso é importante, modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública. Nós não estamos falando apenas da manutenção ou de troca de lâmpada, a gente está falando aqui, talvez o fator principal seria a modernização do nosso parque de iluminação pública. Então, continuando, para entender o que é PPP em relação às outras concessões, sei que pode ser um pouquinho chato, muita gente já pode saber, mas hoje nós temos 3 modelos de concessão, né, que a lei prevê. A gente tem a concessão comum, que é tipo de transporte coletivo, onde o usuário entra no ônibus, paga a sua tarifa e ela remunera diretamente a empresa que está fazendo a gestão daquele serviço público. A gente teria a concessão patrocinada, que é quando existe exatamente esse mesmo serviço prestado pela iniciativa privada, mas que o poder público, para proteger o bolso do cidadão, injeta recurso mensalmente
para que a tarifa seja reduzida, né? Esse caso, ele não tem aqui em Santa Catarina, então, para exemplificar, só utilizando exemplos mais de São Paulo, que já tem iniciativas nesse porte. E a concessão administrativa é a parceria público-privada. Por isso que muitas vezes a gente fala concessão, PPP, concessão administrativa, mas é tudo a mesma coisa. Concessão administrativa é a PPP. E ela é regida por uma lei de 2004. Então, a gente tem a lei de 95, que falou das concessões, e em 2004 a gente tem a lei que começa a tratar da PPP, e daí em diante a gente começa a ter um histórico de PPP no país. A PPP de iluminação, eu trouxe alguns pontos principais que estão no nosso projeto, que são importantes para explicar. Primeiro, que a gente realmente prevê 100% de troca de lâmpadas por LED nesse primeiro momento. O LED, a gente já conhece, ele traz uma eficiência energética significativa que deverá alcançar 50%. Quando a gente fala que deverá, é porque isso está no contrato. A empresa que ganhar essa licitação, ela tem que fazer a troca das lâmpadas e ela tem que chegar a 50% de economia. A remuneração dela depende do atendimento desse requisito. Por que a PPP ela é útil para isso? Porque ela vincula o resultado do trabalho da concessionária à remuneração dela. Então, diferente de um contrato de curto prazo, de lei de 8666, né, onde a gente teria que aplicar uma multa, depois a empresa não paga a multa, a gente rescinde contrato, aí ela não faz o projeto, vai embora, declara falência. Numa PPP, ela vai receber somente se executar. E ela vai fazer um investimento muito considerável no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, ela não vai querer sair do município, então ela vai querer fazer um serviço muito bom, porque ela vai fazer um investimento na cidade. Então, ela não pode simplesmente sair daqui e deixar um prejuízo para ela, né? No caso, o município sairia ganhando. A substituição dessas lâmpadas vão ocorrer em 3 ciclos. No primeiro ano, troca 20% da cidade. No segundo ano, mais 40%. E no último, mais 40%. Fechando 100% de troca de lâmpadas. Também teremos um centro de controle operacional, que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que eu trouxe a questão do CCO? Hoje a gente já tem um CCO com a empresa atual, né? Mas a diferença é que em cada luminária vai ser implantado um dispositivo que a gente chama de telegestão. Ele faz a captura da informação daquela lâmpada e manda para esse centro. Significa que assim que a lâmpada apaga, esse centro de operação tem na tela que a lâmpada apagou. Não precisa mais fazer ronda na cidade procurando lâmpada queimada. Na tela de um computador, a gente já vai saber quais lâmpadas estão queimadas ou que estão acesas durante o dia, gerando um consumo de energia que não precisa. Então, esse centro, esse CCO, ele vai fazer a gestão em tempo real do nosso parque de iluminação pública. E isso também gera uma redução de consumo de energia. Além disso, esse dispositivo que manda dados para o CCO, ele é um dispositivo que, mais à frente eu vou explicar, ele transmite qualquer outro tipo de dado, não só o da lâmpada, como de outros elementos de serviço público. E aí que entra a questão do Smart City, mas vou explicar mais à frente. Então, em síntese, o que a gente espera com a PPP de iluminação? Uma melhoria do serviço. Então, a partir do momento que a gente fala que a gente vai ter um índice de falha menor, onde que a gente vai ter uma substituição rápida de lâmpadas, que a gente vai ter LED em toda a cidade, né? Então, a gente vai ter uma padronização, a cidade vai ficar realmente mais bonita, literalmente mais bonita. A gente vai ter uma modernização desse parque, a gente vai ter a tecnologia, a última tecnologia vai ser aplicada aqui no município de Palhoça. Uma possível redução da COSIP. A gente fala da possível, né, porque a afirmação ela só poderá ser feita assim que o contrato tiver sucesso. Por que a gente diz isso? Porque se a gente agora prometer uma redução de COSIP e se o processo ele não for adiante, a gente vai estar falando uma inverdade. Então, a gente só pode falar em redução de COSIP se o projeto tiver sucesso. E ele só vai ter sucesso se ele for bem executado. E se ele for bem planejado, como ele tem sido feito, e bem executado. Teremos uma segurança jurídica contratual. Hoje, o contrato de PPP ele pode ser considerado um dos contratos mais seguros da gestão pública. Por quê? Eu acho que para isso acho que é bom dar um exemplo, né? Quando a gente faz uma contratação ordinária, uma contratação pela lei de licitações, por exemplo, e a gente compra só as lâmpadas, né? Como já foi sugerido, por que vocês não vão lá e compram LED e vocês trocam?
A gente vai fazer uma licitação de menor preço. A gente sabe que a qualidade, às vezes, dos produtos não são os que a gente espera. A gente tem problemas em várias coisas que a gente compra hoje no Poder Executivo, inclusive vocês compram também. E vamos supor que a gente comece a fazer a troca dessa lâmpada, e ela começa a queimar. E aí a gente vai pedir a garantia dessa lâmpada. Aí a empresa não responde. Daí a gente entra com um processo judicial, demora 5 anos para a gente conseguir recuperar alguma coisa. Enquanto isso, a cidade está apagada. Enquanto isso, a gente não tem segurança pública. Enquanto isso, a gente está consumindo energia a mais. Isso é o resultado de um processo se fosse uma compra simples de lâmpada. Agora, pensando como PPP, eu sou uma empresa que ganhei a licitação de PPP. Eu tenho que comprar uma lâmpada, eu tenho que instalar. Eu vou instalar uma lâmpada ruim, que vai estourar no outro dia, e que eu vou ter que mandar uma equipe inteira lá arrumar, e vou ter que comprar outra, e colocar de novo, e gastar 10 vezes mais, ou eu vou comprar uma lâmpada que eu sei que vai durar a quantidade de anos que precisa ser durado. Então, essa é a lógica. A gente está trabalhando, a PPP ela foca no resultado, na qualidade, no indicador. Quando a gente faz um contrato como esse, a gente quer que a empresa preste o serviço, tenha 100% de atendimento, tenha LED, tenha segurança, tenha economia. E é isso que a gente monitora. Se ela vai usar uma lâmpada ruim, obviamente que a gente tem que fiscalizar, porque isso pode comprometer o serviço. Não vai abrir mão da fiscalização. No entanto, projetos de PPP tendem a usar materiais e serviços de mais qualidade do que a lei de licitações, exatamente porque a responsabilidade de conserto daquilo ali, de manutenção daquilo ali, é da contratada. Então, quanto mais ela gastar, pior para ela, porque ela não vai poder pedir reequilíbrio do contrato, ela não vai receber mais por isso. Se ela trocar 1000 vezes a mesma lâmpada, o problema vai ser dela, o risco é dela. Isso está previsto no contrato. A gente tem uma matriz de risco, onde diz o que é responsabilidade dela, o que é responsabilidade nossa. E em caso de defeito, em caso de um serviço mal executado, responsabilidade dela. A gente tem que monitorar só os indicadores. E a gente, então, teria uma garantia de serviço bem prestado por 30 anos. Hoje a gente vive com um contrato que vem sendo bem executado, mas que vai findar. A gente teria que passar por um processo licitatório novo, pode entrar uma empresa que talvez não seja tão satisfatória, e a cada 5 anos a gente tem que passar por esse processo. Então, a cada 5 anos a gente corre um risco de ter um serviço diferenciado que não seja tão bom. Então, uma PPP como essa, se estiver bem estruturada, for bem fiscalizada, a gente consegue garantir um serviço bem prestado por 30 anos para o município. Novamente, não estamos pensando só em curto prazo, que a gente está pensando palhoça a longo prazo. Projeção de investimentos. Eu recortei essa planilha do documento que a gente encaminhou para o Tribunal de Contas. Ele está bem pequeno, depois eu posso mandar a apresentação para vocês, mas ele é só para ilustrar. Isso aqui é só investimento, tá? Não tem custo de manutenção. Então, a gente percebe que do primeiro ciclo, que é do ano 1 ao ano 3, tem um investimento de praticamente 70 milhões de reais só em troca de lâmpada e telegestão. Isso significa dizer que se hoje a gente fosse querer fazer essa troca e fazer essa substituição total, a gente não teria recurso, por óbvio, nem que a gente quisesse fazer uma poupança de longo prazo, a gente não conseguiria. Então, ali existem investimentos do ano 1 ao ano 3, depois a gente tem um novo ciclo de investimento no 15º ano. O que isso significa? Que quando der o 15º ano, todo o parque é trocado de novo. Aí você pode perguntar, por LED, de novo? Não sei. Talvez a gente já tenha uma tecnologia melhor que LED, e aí a concessionária vai ser responsável por atualizar essa tecnologia e trazer a nova tecnologia. Pode ser que a gente ainda esteja com LED e a gente vai trocar o parque todo por LED. E por causa disso é que a gente consegue dizer que 30 anos a gente tem um serviço de qualidade, porque a gente faz 2 ciclos de investimento, e não apenas um, e depois o serviço fica abandonado. A gente tem realmente essa segurança de que todo o parque tem que ser mantido por 30 anos. Mecanismos fiscalizadores. Isso aqui é muito importante, eu acho que principalmente para a área de direito, eu acho que para quem lida diretamente com o contrato, como que a gente vai fiscalizar esse contrato? Diferente da lei de licitações, dos contratos, por exemplo, como de obra e de serviço, a gente tem atores novos nesse processo, atores que são previstos em lei. Tá? O primeiro ator é o verificador independente. Esse ator é uma empresa contratada por nós, mediante licitação, que ele trabalha como um auditor.
Ele trabalha apenas auditando os nossos fiscais. Então, a gente vai ter um grupo de fiscal, que serão servidores efetivos, que serão contratados com o próximo concurso que vai ser lançado. A gente pretende, no mínimo, nessa equipe, um engenheiro eletricista, um contador e um economista, que farão parte de um grupo de fiscalização do contrato. Tudo que eles aferirem vai ser auditado pelo verificador independente. A gente chama ele de independente porque ele atua tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente não tiver razão, ele vai dizer, vocês não têm razão nisso que vocês estão aplicando, mas se a gente tiver razão, ele vai proteger o contrato a nosso favor. Isso aqui é um mecanismo que garante, né, que não só a gente fiscalize e nem só a empresa diga o que está sendo feito. Caso exista algum conflito entre o que a gente acha e o que a empresa acha, a gente tem mais um mecanismo chamado Câmara de Arbitragem. Essa Câmara ela é composta por 3 pessoas qualificadas na área exatamente de gestão desse tipo de conflito, de concessão, uma indicada por nós, uma indicada pela concessionária e uma terceira indicada pelos 2. Esses 3 farão a arbitragem do conflito. Ou seja, se eu disser, a culpa é tua pela árvore que caiu, e a concessionária diz, não, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, a gente vai levar isso para uma câmara de arbitragem que vai dizer, não, isso aqui é de fato a responsabilidade da concessionária, não existe nada que tenha que ser pago nesse sentido. Então, a gente tem aqui 3 mecanismos que são interligados, desde a nossa equipe, mais uma empresa e mais um grupo composto e externo que vai fazer a validação disso tudo. Além disso, como é PPP, não é um contrato comum, a gente tem a parcela variável. Isso é bem importante. De todo o valor que é pago mensalmente, uma parte desse valor ele só é pago se a empresa cumprir tudo que ela propôs a cumprir. Então, se ela disse que vai instalar 70% das luminárias em determinado prazo e ela não instalou, essa parcela ela não recebe inteira. Então, ela tem um compromisso em executar 100% do que está no cronograma, porque, senão, é descontado do valor mensal dela. Ou seja, isso reduz a burocracia numa aplicação de multa, por exemplo. Hoje, quando acontece uma inexecução de uma obra, o que a gente faz? Notifica a empresa, recebe uma resposta da empresa, abre um processo administrativo, recebe a defesa do processo administrativo. Depois, a gente aplica uma penalidade. A empresa vai recorrer da penalidade, a gente vai encaminhar para uma instância superior. E durante tudo isso que eu falei, a gente passou 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. E quem que está perdendo com isso? O cidadão, né? Então, se a gente está falando de uma creche, a creche está parada. Se a gente está falando de uma rua, o cidadão está sem a rua. E a gente não consegue atuar rapidamente com a penalidade. O contrato de PPP, ele exatamente serve para isso. Eu consigo, no momento que ele não está executando, eu já desconto o valor dele. Então, ele não vai ficar pensando, eu vou enrolar essa prefeitura, eu vou jogar para o meu jurídico enrolar. Não, porque o fiscal vai dizer, não cumpriu, o verificador independente vai dizer, ok, não cumpriu, próximo mês ele não recebe a parcela variável. Isso dá uma garantia muito tranquila para que o poder público não tenha atraso na execução, por mais que a gente saiba que pode ter atraso, mas o atraso ele é penalizado de forma instantânea, digamos assim, né, mediante na próxima contraprestação. Além disso, a gente tem uma agência reguladora, que é a ANEEL, que também fiscaliza toda essa relação. A partir do momento que a gente fizer uma concessão no município de Palhoça, a ANEEL age diretamente, né, fiscalizando qualquer coisa que seja executada fora dos parâmetros que a ANEEL pressupõe. Então, a gente tem mais um agente fiscalizador que está além da gente, que é vinculado ao governo federal, que também está aqui para garantir que o projeto seja bem executado. Hoje, no país, o que está acontecendo? Eu resolvi trazer essa planilha porque hoje esse aqui é o relatório atualizado em fevereiro das PPP, dos projetos de PPP de iluminação pública no país. Então, se for ver o Sul é o mais crítico. Né? A gente tem uma licitação iniciada, que é a nossa, e um contrato assinado, que é de Guaratuba, no Paraná. Todas as outras regiões do país, a gente já tem mais exemplos de projetos em andamento e com mais sucesso. Então, isso aqui mostra que a gente tem aqui 269 projetos de iluminação pública no mesmo formato que o nosso, acontecendo nesse momento no Brasil.
A nossa iluminação em Palhoça. Hoje a gente tem 22.607 pontos cadastrados na Celesc. Tá? Isso não significa que tenha mais, pode ser que a gente tenha um pouco mais. Mas hoje a Celesc ela só reconhece esses 22.607 pontos. Então, toda a licitação ela é balizada com essa quantidade. A gente tem uma potência instalada de mais de 5 megawatts e esse consumo de 1.815 megawatts mês da nossa rede. Por que eu trouxe esse dado? Porque hoje a gente paga para a Celesc, por ano, mais de 10 milhões de reais de fatura de energia elétrica, por causa do nosso parque, que é muito antigo. A gente tem aquelas lâmpadas amarelas de mercúrio, de vapor de sódio, enfim, que consomem muito mais do que uma lâmpada de LED. Isso aqui é jogar recurso público fora. A partir do momento que a gente sabe como reduzir esse consumo, por que não reduzir esse consumo? Então, hoje a gente paga esses 10 milhões para a Celesc por ano, só para pagar a luz, pagar a energia elétrica da iluminação instalada. Com o nosso contrato atual, acho que a gente tem que reconhecer. O contrato atual ele evoluiu muito, fez com que a cidade evoluísse muito no sentido de iluminação pública. A gente tinha um cenário bem difícil quando o prefeito Camilo assumiu. Acho que vocês devem lembrar do índice de falha absurdo que a gente tinha no município, exatamente pela dificuldade que tinha de licitar. Licitava a lâmpada, não tinha empresa para executar. Licitava a empresa para executar, não tinha lâmpada. Então, isso era realmente uma dificuldade imensa. Então, desde que a empresa foi contratada, até fevereiro de 2019, já foram investidos mais de 23 milhões de reais nessa modernização, troca e instalação de luminárias. Isso significa que quase 6 mil luminárias já foram trocadas ou modernizadas, num montante de um parque de 22 mil. No entanto, a gente tem uma demanda reprimida. Eu acho que essa demanda reprimida é o que mais vocês conhecem. Quando a gente solicita para a consorciada SQE alguma modernização, eles fazem um projeto, encaminham isso para a prefeitura, a gente não consegue autorizar todas. Hoje, a gente tem no armário 15 milhões em projetos que a gente não consegue aprovar, porque não tem contrato para executar. Então, quando a gente fala, a nossa COSIP é superavitária, como a gente já ouviu várias vezes isso, a gente não está considerando essa demanda reprimida. Se hoje a gente fosse executar esses 15 milhões, a gente já não conseguiria executar. Esses 15, eles não representam a realidade. Esses 15 só são resultados dos projetos que já foram feitos pela SQE. Ou seja, tem gente que olha lá a sua rua, acha que pode melhorar, mas não pede para ninguém melhorar, mas tem que melhorar. Tem gente que vai procurar, a prefeitura pede para melhorar e às vezes a gente não consegue nem ter tempo de fazer projeto. A gente recebe, em média, 10 projetos de pedido por semana na prefeitura de Palhoça para executar e a gente tem que fazer mágica com o nosso contrato para conseguir atender todo mundo e atender as situações mais críticas. Então, hoje, se eu resolvesse executar todos os pedidos que estão lá no nosso armário, a gente teria que gastar 15 milhões de reais, que a gente não tem. E o contrato atual, eu trouxe o valor, hoje a gente tem um contrato já reajustado, porque já está no 5º ano, de 7 milhões e meio de reais que a gente paga, somado de serviço de engenharia, investimento e gestão comercial. Aqui esse gráfico não dá para ver direito, mas eu só trouxe para mostrar que a gente tem evoluído, mas que quando a SQE assumiu, a gente tinha um índice de falha de 15%. Significa que a cada 100 postes que a gente passava, 15 estavam apagados. Isso quando começou o contrato. O contrato previa que só podia ter 2% de índice de falha, e hoje a nossa média é 0,34%. É um número muito baixo. Índice de falha em relação a todos os pontos instalados, quais que estão com falhas. Isso aqui não considera os lugares onde não tem lâmpada e que a gente precisaria ter lâmpada. Isso entraria lá na demanda reprimida. No entanto, a gente já mostra que a gente evoluiu muito nesses últimos 5 anos no quesito iluminação pública. Agora eu vou trazer um assunto que eu acho que foi o vereador Luciano que pediu, a questão da COSIP. Eu recebi o seu pedido, mas como eu já ia vir aqui, eu trouxe a informação aqui, mas também te encaminho ela formalizada. A COSIP, de conhecimento de todos, ela é um custeio, ela não é um imposto, é um custeio de serviço de iluminação pública. Ele foi criado depois que toda a responsabilidade pelo parque de iluminação pública passou para o município, e é um valor que é pago hoje vinculado à nossa fatura de energia elétrica. Então, quem recebe a conta da Celesc vai ter lá COSIP e vai ter um valor. Muita gente pergunta de onde vem esse valor. Hoje eu trouxe a planilha para explicar certinho como é que é feito o cálculo,
porque isso traz muita dúvida realmente para o munícipe e para todo cidadão. Eu realmente fui descobrir o que era COSIP depois que eu comecei a trabalhar com iluminação. Sempre paguei minha conta de luz e nunca vi, achei que era só um imposto qualquer ou alguma coisa assim. E depois que eu vi, isso aqui é iluminação pública. E até me recordei quando, há uns 5 anos atrás, a minha avó tinha uma lâmpada queimada na frente de casa e ela dizia que ia entrar com um processo contra a Celesc porque eu não vou pagar COSIP, não vou pagar a minha conta porque a lâmpada na frente da minha casa está queimada. E aí que a gente entra na questão do que é COSIP. Né? A COSIP ela é um valor que a gente usa para fazer a iluminação da cidade inteira. Ela não é um valor que eu pago para iluminar a frente da minha casa. Isso significa que é um serviço não divisível. Diferente da água, que tu consome X litros e paga por X litros, a iluminação pública não tem como dizer quanto cada um usou de iluminação. Né? Por exemplo, se eu fico dentro de casa o dia inteiro, a noite toda, eu não estou usando a iluminação. Mas se eu ando a noite inteira, se eu trabalho como taxista e ando a noite toda na cidade toda, eu uso muito mais iluminação. Então, como não existe esse cálculo, a gente não tem como dividir o valor da COSIP proporcionalmente pelo consumo de cada um. Então, hoje a gente utiliza a COSIP com base no consumo que cada pessoa tem na sua casa de energia elétrica. Então, ele é um valor que é homologado pela ANEEL, eu vou mostrar mais à frente, ele considera por faixas de consumo. Então, a regulamentação da cobrança, eu trouxe aqui, não dá para ver, mas é a lei que aprovou a cobrança da COSIP em Palhoça, já teve uma atualização em 2016. Ali tem o convênio com a Celesc, e eu até trouxe não dá para ver ali muito bem, mas a questão do destaque ali da lei de 2016, que mostra que a atualização do valor, o reajuste do valor da COSIP é feito automaticamente em detrimento do aumento da energia elétrica. Então, é autorizado pela ANEEL, né? Ou seja, a gente não precisa realizar, a gente não precisa ficar trabalhando todo ano, calculando o aumento de COSIP, ele realmente é um valor que é automaticamente atualizado. Então, já tem isso no instrumento, já tem na lei, já tem isso no convênio e já tem isso previsto pela ANEEL. Então, agora, regulamentação e cobrança. Eu vou ter que olhar aqui. O primeiro quadro é a cobrança residencial, o segundo, comercial e industrial. Ignorem a coluna do meio, que é só a fórmula de cálculo. Aqui nós temos as faixas de consumo, ou seja, os quilowatts que a gente consome na nossa casa. Se a gente pegar a nossa conta, né, e olhar, a gente tem lá o valor do quilowatt que a gente utilizou naquele mês. De acordo com o meu consumo, eu tenho um valor de COSIP. E vocês podem perceber que tem 3 faixas de isenção. O município de Palhoça, diferente de outros municípios da região, como a gente já fez esse comparativo, a gente tenta beneficiar o cidadão que tem menos consumo de energia para pagar menos COSIP. Isso significa que a gente faz uma lógica. Se a pessoa tem menos ar-condicionado em casa, né, que ela tem menos eletrodoméstico, consome menos, significa que ela realmente tem menos poder aquisitivo. E se ela tem menos poder aquisitivo, né, a cobrança da COSIP faz falta para ela. Então, por exemplo, por que vocês não padronizam? Né? Por que não cobra R$50 de todo mundo, R$20 de todo mundo? Porque, exatamente, R$20 para uma pessoa que ganha um salário mínimo é muito diferente do que R$20 para quem ganha R$10.000. Então, o fator de cobrança, ele leva em consideração o consumo, porque o consumo de energia elétrica reflete o padrão de vida do cidadão. E como a COSIP ela não é um bem público que é divisível, ou seja, não tem como saber quanto eu uso, a gente utiliza uma planilha, né, que isso está previsto no convênio com a Celesc, que é baseado na tarifa B4A da ANEEL, onde faz esse cálculo, faz a multiplicação da tarifa e chega naquele valor. Então, ele é uma planilha. Consumo, vejo minha faixa de consumo, vejo quanto eu pago. Então, a gente tem aqui o grupo residencial e aqui o grupo comercial. Que depois eu posso disponibilizar tudo isso para vocês analisarem com mais calma, porque, né, já que não dá tempo. Oi? Já estou acabando. Então, o recurso da COSIP ele é considerado... hoje, o que entra da COSIP ele é considerado na receita corrente líquida do município.
E reduções da COSIP hoje, sem um planejamento, ele impactaria diretamente na LRF. Né? A gente quebraria o município se a gente simplesmente reduzisse COSIP. E existe um entendimento já claro de que redução de COSIP sem uma justificativa social, né, ou seja, eu vou reduzir para aplicação em alguma coisa, ele é considerado uma renúncia fiscal. Então, a gente consegue falar em COSIP, redução de COSIP se a gente tiver um projeto como a gente tem hoje, né, onde a gente vai demonstrar que a redução ela surgiu de uma redução de consumo de energia e que isso beneficiou e a gente, assim, pode reduzir a cobrança do cidadão. Então, a pergunta que gostaria de deixar é por que parar no tempo? Né? A gente tem ouvido muito esse tipo de crítica. Se está funcionando a manutenção de vocês, por que vocês querem mudar tudo isso? Mas a questão é que a gente ainda tem muito, vou passar essas considerações, mas muito para evoluir em termos de iluminação pública, porque nas 7 visitas técnicas que a gente fez, a gente identificou que o nosso parque está bem ruim. Por mais que a gente tenha uma manutenção muito boa, a gente ainda tem lâmpadas muito antigas, de anos atrás, difíceis mesmo, que a gente tenta trocar, só que não acompanha. Então, não consegue ter esse ritmo de investimento. Então, a gente acredita que a iluminação pública é um ponto de partida para evoluir a cidade para uma cidade inteligente, porque a gente poderia, depois de ter a PPP, fazer a conexão de outros serviços públicos nesses postes. Por exemplo, né, hoje a gente tem container em alguns bairros. Quando o lixo estivesse no nível alto, esse container poderia mandar uma informação para o poste, e a gente, do poste, poderia ir para o nosso centro de controle, e a gente saberia onde o caminhão de lixo deveria passar com mais frequência, por exemplo. Ou a gente poderia colocar um sensor, né, num ponto de ônibus que identificaria se tem muito fluxo de pessoas ali e o ônibus vai transitar mais pelo onde tem mais fluxo de pessoas. Tudo isso é possível dentro de uma cidade inteligente que vem depois da PPP de iluminação. Inclusive, Wi-Fi, né, o cidadão pode chegar embaixo de um poste e conectar a sua internet direto no poste, porque ele tem uma conexão que é válida para qualquer pessoa. Então, tudo isso é possível no futuro, após termos uma PPP de iluminação no município. Então, como benefício direto, né, a melhoria da iluminação traz segurança pública, eu acho que esse é o fator principal. Né, a locomoção noturna, né, não adianta a gente ter o melhor hospital na cidade se a gente não tiver como chegar nele, porque não enxerga. A questão de segurança, mesmo para quem anda de ônibus, anda sozinho na rua, é muito perigoso. Valorização de ponto turístico, a gente tem hoje a Orla, né, a prova viva de que iluminação mudou a dinâmica do nosso litoral. Né, hoje o turista ele consegue aproveitar o litoral de noite e de dia. E também a questão dos eventos culturais, né, a questão do Natal, a questão de todos os eventos que são feitos, a gente dá suporte com gerador, com ponto de energia. Então, hoje a iluminação pública ela atende várias áreas e não só a questão do poste. Eu trouxe aqui só uma notícia de Belo Horizonte, né, que lá eles já começaram a PPP já há algum tempo e eles já conseguiram reduzir a COSIP por causa da redução do consumo, que mostra que já está acontecendo isso no país e não é uma promessa, né, é realmente um fato.